irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto base da nossa lição. Só para lembrar, quem não viu a parte 1, está disponível na internet, no YouTube. Você pode entrar lá e tem as pregações da igreja. E tem também a primeira parte desse estudo, que é baseado no livro Seus Dias Estão Contados, do John Parrott. É um livro da editora Monergismo, né? Então, é um livro que vale a pena ser lido. Aqui é o resumo do livro. Salmo 90 é o nosso texto base aí desse tema. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos todos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, o Salmo de Moisés, o versículo chave aí, né, é justamente a questão dos dias passando rápido. E aí o verso 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E é todo dia. Nós vimos na primeira parte que o tempo não nos pertence. Nós vimos que devemos aproveitar cada momento de maneira que venhamos a glorificar a Deus em todas as coisas. Vimos também que todos pecamos porque em muitas coisas jogamos tempo fora. Desperdiçamos tempo, e tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Tempo vale muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. O tempo passa, a vida passa, né? Então, nós vimos que somos seres criados para a eternidade, mas encerrados no tempo por conta do pecado, né? Quando Deus fala lá em Gênesis, no dia que você comer, certamente morrerá. E é o que acontece, o homem passa a ter um prazo de validade ali, de maneira que a morte ela acaba adiando aí um pouco a nossa eternidade. Então, é ruim, por isso que dá aquela sensação de que o tempo passa rápido, né? Toda vez nós estamos em guerra contra o tempo, como o autor do livro fala. É uma batalha, então por isso que a gente sempre quer mais tempo para tudo. E a gente dá essa sensação de passar rápido. Tempo é uma coisa que não tem como você segurar, agarrar, impedir. Todos nós temos um tempo determinado nesse mundo. Nossos dias estão contados pelo nosso Criador. E nós vimos que uma realidade que não podemos esquecer nunca é: vamos morrer, e podemos morrer a qualquer momento. Seja uma pessoa saudável ou não, a morte está o tempo todo nos rondando por causa da realidade triste do pecado. Então a gente não pode esquecer isso. E hoje a gente segue com a segunda parte do livro. E ele começa trazendo para nós alguns conceitos aí. Essa parte é um pouco mais prática. E ele começa falando do conceito de mordomia, né? Mordomia, geralmente a gente usa, fulano só quer ter mordomia, né? Para dizer que é uma pessoa folgada. Mas
é no sentido de alguém que cuida, de um administrador. Ali tem a figurinha do mordomo que a gente vê em filme e novela, mas todos nós somos mordomos das coisas de Deus. Nós não somos donos de nada, assim como nenhum mordomo é. E aí o autor do livro ele diz assim, na verdade não existe algo como um mau mordomo. Ou você é um mordomo e cuida daquilo que foi chamado, ou é apenas um fracasso, uma vez que falhe na mordomia. O título do mordomo é retirado. Ou você é um mordomo ou não é. É a mesma coisa de um administrador. Ou você é um bom administrador e já tem que estar o bom ligado aí, ou então você não é nem um administrador por não cuidar. Então, tudo que temos não nos pertence. E como nós vimos também da outra vez, nem nós mesmos nos pertencemos. As nossas vidas pertencem a Deus. A nossa vida é dele. Então, a gente às vezes esquece, a gente quer viver para nós, e a minha vida, meu nariz, minhas regras, mas isso é uma ilusão. Não existe essa independência toda aí, nós dependemos de Deus. Aí o autor aqui do livro, ele cita para nós, abre Gênesis capítulo 44, ele tem uma cena que mostra um mordomo trabalhando, o mordomo de José. Gênesis capítulo 44. A partir do verso 1, é quando José dá uma ordem a um dos seus mordomos. Diz assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderam levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. José não pediu, por favor, mordomo, quando você tiver tempo, por favor, vai lá. Não, mordomo, vai lá e faz. E essa é a ideia. Aqui, óbvio, José é uma autoridade, é o segundo homem mais importante em poder no Egito. Então, aqui há uma hierarquia de poder muito forte. Mas, no nosso caso, no geral, todos nós somos mordomos e é assim que um mordomo tem que se comportar. O mordomo não é alguém que o Senhor vai dizer, olha, se der, por acaso, vai lá e faz isso. Não, faça isso. E o mordomo faz. A ideia é essa. O Senhor é o Senhor. Nós somos servos, somos mordomos. Nós somos simplesmente gerentes na criação. Então, nada nos pertence. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossa vida, tudo pertence a Deus. E aí, então, aqui no livro, eu não coloquei no slide, mas ele diz assim, o mordomo é inferior àquele em posição de autoridade e Deus chamou todos os cristãos para serem seus mordomos de várias maneiras. Vários de nós, todos nós, somos chamados para sermos mordomos de alguma coisa que Deus nos coloca para cuidar no decorrer da nossa vida. Então, todo mundo aqui é mordomo. Deus mandou, mandou. Inclusive os apóstolos mais longe, somos escravos de Cristo. O escravo é que eu sei que não tem direito de dizer nada, simplesmente obedecer. No nosso ouvido soa pesado, porque a gente está na época que todo mundo fala de liberdade, seja livre, viva como quiser, faça o que quiser, que parece uma coisa meio assim dura, mas lembra que quem está mandando é quem pode mandar mesmo, que é o próprio Deus. Então ele é aquele que é o Criador, é o soberano, é o Senhor, e não podemos nos opor à sua vontade. Toda vez que você estiver se achando muito, ou orgulhoso demais, lê Jonas lá um pouquinho, e lembra lá, o que Deus fez com Jonas, quebrou ali um pouco daquele orgulho, daquela rebeldia e mostrou quem manda sou eu. Meu mundo, minhas regras. Eu criei e eu faço como eu quiser. E que bom que Deus é sábio, porque se ele não fosse, a gente estava perdido. Aí os mordomos do tempo de Deus, que é o foco do livro, nós estamos aqui para cuidar, o tempo não é nosso. Nós vimos que não existe tempo livre, não tem tempo livre. Jesus viveu o tempo de maneira perfeita para que eu e você pudéssemos viver diferente no tempo. Então a gente falha na administração do tempo e o autor já começou falando de Jesus justamente para a gente não ficar depressivo com isso tudo, porque senão você começa a ler o livro e vai dizer, tô perdido, porque eu já joguei muito tempo fora e nós jogamos muito tempo no lixo e esse tempo não volta mais e é pecado e nós vamos responder diante de Deus por isso. Então se você terminasse de ler o livro só assim, podia ir embora todo mundo chorando para casa aqui nessa manhã. Mas o autor começa lembrando que Cristo também redimiu o nosso tempo. Ele viveu o tempo da maneira perfeita para que eu e você pudéssemos ser
representados, justificados diante de Deus. Então, o Senhor nos perdoa. Mas isso não dá liberdade. Então, já que Cristo resolveu tudo, eu vou fazer o tempo que eu quiser, né? Isso não é um sentimento de um cristão, de uma pessoa que teme a Deus verdadeiramente. Aí ele diz lá, parar um pouco e pensar na realidade de colocar-se diante de um Deus infinito e santo e prestar conta das formas como gastamos nosso tempo é uma experiência bastante esclarecedora. Nós vamos prestar contas diante de Deus pelo tempo que Ele nos deu. Se você viver 100 anos, se você viver só 30 anos, se você viver só 50 anos, você vai prestar conta do tempo que Deus te deu. Como eu falei, não é nosso tempo. Então, você vai chegar diante do Senhor, e aí? O que é que você fez com o tempo que eu te dei na terra? O que é que você fez desse tempo? Especialmente, né, de quando a gente toma consciência das coisas para frente. Então, nós somos responsabilizados e a gente precisa pensar nisso. Aí o autor ainda coloca aqui no livro alguns exemplos. Ele diz, muitas vezes eu imagino, os cristãos pensam em dinheiro quando pensam em mordomia. Geralmente quando fala em mordomia, é uma doutrina, uma questão que muitas vezes está ligada a dinheiro, mas a gente está falando especialmente de tempo. E ele diz, é bem provável que pensemos assim, porque somos péssimos administradores do nosso dinheiro. Desperdiçamos nosso dinheiro aqui e ali e gastamos em coisas temporais. Mas, na verdade, não é nosso dinheiro que desperdiçamos, como mordomos. Nós estamos desperdiçando o dinheiro de Deus. Ser um mordomo do nosso tempo é, de fato, uma responsabilidade muito maior do que administrar nosso dinheiro. Tempo vale mais do que dinheiro, né? Aquela frase famosa de que tempo é dinheiro, e que surge lá nos Estados Unidos com a galera dos negócios e tal, porque para eles tempo é dinheiro, a vida é dinheiro, Deus é dinheiro, na verdade. Então essa galera vive em função disso. E tristemente, talvez muitos de nós, mas o tempo vale mais, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, porque tempo é uma coisa que você pode juntar o dinheiro do mundo todo, você não compra nem um segundo a mais de vida e nem consegue voltar um segundo no tempo, né? Deus nos encerrou assim, ó, você vai viver limitado, para você saber que você não é Deus, você é uma criatura. Nós somos sempre limitados e o tempo ele nos fecha dessa forma. Então lembra que você vai prestar contas a Deus do tempo que Deus te dá na terra. E o tempo não é seu, é de Deus. Ah, é um tempo para mim, tempo livre. Esqueça essas expressões. Todo o tempo pertence ao Senhor. Até um dos nossos momentos de lazer, como nós vimos lá, pertencem ao Senhor. Eles devem ser desfrutados com essa perspectiva de descansar, de relaxar, para estar pronto para servir melhor ao Senhor. Então não tem tempo livre, não tem um tempo só meu, o tempo pertence ao Senhor e ele deve ser bem administrado. Teremos de responder sobre as horas que nós dormimos e gastamos com os nossos smartphones, né, os celulares, para quem não conhece a expressão smartphone do celular moderno, jogando, falando ao telefone, assistindo TV ou filmes, navegando na internet, fofocando e mentindo. Então, nós vamos responder sobre essas horas. Quanto tempo gastamos dormindo? Dormir é uma coisa fantástica, mas não pode ser abusado. Tanto dormir demais quanto dormir de menos é um problema, porque Deus nos criou limitados e dormir é dizer o mundo funciona sem você. Então, assim, quando você está dormindo, o mundo vai continuar funcionando, todas as leis do mundo no seu lugar, porque o Criador não dorme. O Senhor não dorme, inclusive a Bíblia vai dizer que Ele trabalha para os seus enquanto nós dormimos. E quando Ele nos dá essa questão do sono, é porque Ele sabe que nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Então, fora ter algum problema de saúde que tire o sono, ou que, enfim, que afeta a nossa qualidade de vida, mas a questão é que muitas vezes nós dormimos tarde demais ou dormimos de menos por causa do pecado. A gente acha que a gente pode se dar o luxo de inverter a ordem da criação, tipo assim, eu sou rebelde, enquanto todo mundo está dormindo, eu estou acordado, e eu falo porque tem sido uma batalha para mim, dormir cedo novamente. Depois das férias eu tenho melhorado bastante, mas ainda não estou como eu gostaria, porque é difícil, eu passei longos anos da vida trocando o dia pela noite, na época da faculdade, isso deixa sequelas, mas não é uma coisa boa, porque altera a nossa dinâmica. Aí tem uma galera da ciência que vai dizer que alguns foram criados para ficar acordado de noite. Não, mas vamos pela Bíblia. A Bíblia é clara em mostrar que Deus deixou o dia determinado e o homem para usufruir desse dia e ter o momento de dormir. Foi Deus que criou assim. Quando não fazemos é porque a gente está simplesmente se rebelando. Não, eu quero fazer minhas regras. Deus criou esse dia de 24 horas, mas o meu vai ter 48. Ou então Deus criou um momento de descanso, mas eu não descanso porque eu sou trabalhador.
Então, cuidado, meus irmãos, com essas coisas. O tempo que a gente gasta com o telefone é outra batalha hoje, para alguns de nós mais do que para outros, mas quanto tempo a gente joga fora com nada, né? Você vira um zumbi muitas vezes, porque você entra ali analisando coisas que não edificam, ou enfim, vazias, e de repente você vai 1 hora, 2 horas, ou então você dorme tarde, inclusive por causa dele, e o smartphone, ele dominou todo mundo, né? Nós vimos até a figurinha na outra lição lá, do carinha preso no celular, né? Crucificado quase com Twitter, WhatsApp, Facebook. São ferramentas de comunicação com coisas muito boas, mas que nós utilizamos de uma maneira errada muitas vezes. A irmã de Leusa levantou a mão ali. Quem não ouviu a irmã de Leusa, ela comentou a questão do trabalho dela, principalmente o pessoal da área de saúde sofre mais e tem que dar uma boa parte do tempo de sono em benefício da vida e saúde dos outros. E realmente é comprovado por pesquisa que o tempo que você perde de sono nunca mais vai ser recuperado. Seu corpo, nossos corpos, eles têm um ciclo, né? As células e tudo mais, funcionando dentro do tempo. Quando a gente muda isso, altera tudo. Então, tipo assim, uma coisa que era para ter acontecido, já era. Foi, passou, né? Não tem mais. Tempo não volta mais. Tempo que a gente joga conversa fora, a gente tem essa expressão de jogar conversa fora. E muitas vezes a gente tem a habilidade de conversar horas falando nada, né? Assim, 2 horas falando e de repente se edificou, aprendeu nada. Simplesmente jogamos a conversa no lixo, o tempo no lixo e ficamos aqui fazendo nada. É muito comum. Assistindo TV, o conforto tem sido algo perigoso nas nossas vidas, né? As TVs mais modernas, com mais opções, entretenimento, filmes, né? E aí vai o tempo todo aí. Lembrando sempre, eu não estou dizendo que essas coisas são pecado em si, mas mal utilizadas são, e aí a gente precisa lutar. Se eu sei que eu não tenho controle, então, né, Jesus diz, olha, se for para entrar no céu com um olho só, com um braço só, e se te faz pecar, corta, ainda mais essas coisas mais periféricas que dá para cortar. Então a gente precisa pensar nisso, quanto tempo, né? E que tipo de programação também, porque como a gente pensou um pouco mais na questão da Babilônia, os valores mundanos, muitas vezes a gente gasta esse tempo, inclusive assistindo programações que são extremamente ofensivas a Deus. E a gente acha normal, porque já calcificou tanto na mente que a gente nem liga mais. É pecado, mas e daí? Todo mundo assiste, todo mundo faz, né? Mais ou menos assim. E a gente fica entorpecido, a gente segue como um zumbi ali ligados na frente dos aparelhos. Navegando na internet, ferramenta importantíssima, uma grande invenção da humanidade, porém também tem sido utilizada para vários fins ilícitos, coisas erradas, né? Tem a questão da pornografia e outras coisas que têm destruído a vida de muita gente. A internet tem sido, infelizmente, um canal dessas coisas e a gente às vezes joga fora nosso tempo, fazendo o quê? Nada, né? Igual aquele jovem que diz, mãe, vou pesquisar na internet para estudar, e a mãe pensa que ele está fazendo, vai fazer o trabalho da vida. Não, ele está lá vendo notícia, fofoca da TV, quem morreu, quem casou com quem terminou com quem, né? E aí a mãe pensa que está estudando. Fofocando e mentindo, primeiro que já são 2 pecados em si, mas muitas vezes se perde muito tempo. A gente tem uma cultura pecaminosa aqui no nosso exterior muito forte da questão da fofoca, de falar da vida dos outros, falar o que não sabe, espalhar boato, e aí agora vem um fake news da vida e vem os WhatsApp, que a fofoca ganhou uma velocidade muito maior. Antes a fofoca ela ia na velocidadezinha bem de boas, e agora com o WhatsApp num clique, ela ganhou uma velocidade quase da luz aí e tem causado prejuízo na vida de muita gente. Então, cuidado com esse tipo de coisa aí. Pense bem, né? Em termos gerais, nós teremos de admitir os segundos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos que nós gastamos servindo a nós mesmos e a nossos interesses, acima e além dos interesses do nosso Salvador e do próximo, né? Isso é muito sério. Dias, horas, segundos, milésimos e a menor fração do tempo que você possa imaginar, a gente precisa admitir e pensar o tanto que a gente já jogou fora. Mas jogou no lixo mesmo, assim, de acabou, é um tempo que você não vai ter mais, né? E por isso que é muito sério aproveitar, contar o tempo para atingir um coração sábio. Não é fácil para o homem pecador, porque nossa noção de tempo fica meio distorcida. Como eu comentei da outra vez, às vezes as pessoas hoje dizem, pastor, o tempo está passando voando, está tão depressa, é fim dos tempos. Não, não é porque é fim dos tempos, não. O dia ainda está com 24 horas, do mesmo jeito que Deus criou, porém,
as nossas vidas muito atarefadas, né, e os meios de comunicação mais rápidos dão essa sensação de que o tempo voa, mas não. Né, nós temos 24 horas para ser muito bem aproveitadas. Se não tem dado tempo é porque nós temos falhado aí, né, na administração do tempo. Não tem desculpa. Não adianta você chegar diante de Deus, Deus, eu não fiz isso porque o Senhor fez um dia muito curto, tinha muita... Não, a gente está errado, né? Então foi porque nós não administramos bem. Simplesmente por isso a gente tem que admitir. E pensar e clamar a Deus por misericórdia o tanto de tempo que a gente joga na lata do lixo. E isso é muito sério e muito triste. Aí vem a questão do descanso, né? Eu comentei da outra vez que existem várias outras questões aí com relação ao domingo, as correntes cristãs, né? Porque o domingo tem várias visões teológicas. Tem uma que defende que o domingo é o sábado cristão, simplesmente o sábado do Antigo Testamento se tornou o domingo no Novo, e tem a corrente que defende que não, né? O domingo é o dia do Senhor lá e tal, ele não é como o sábado do Antigo Testamento, porém é o dia que a igreja já há muito tempo se reúne para cultuar o Senhor, um dia de dar uma parada aí e se focar nas coisas de Deus. Independente da visão, nós precisamos ter um momento e um dia de descanso. Deus criou e deixa esse padrão na criação. Então, eu não vou entrar nessa discussão do domingo, senão ia demorar muito e a gente ia fugir aqui do tema todo. Mas a questão do descanso, de que a gente tem que ter uma parada, é importante, porque nós somos criaturas, nós somos limitados. Nosso corpo não aguenta. E muitas vezes a gente quer atingir o limite, ou a gente tem uma cultura assim, principalmente os mais antigos, né? Fulano é trabalhador, chega a pessoa, bate no peito, sou trabalhador, ralei, criei os meninos, construí essa casa, comprei aquela roça, aquela coisa, aquela alegria. Trabalhar é uma coisa boa, mas o trabalho em excesso, não. E muitas vezes a gente tem um certo ritmo, até no interior eu tenho percebido isso, um ritmo de questão de trabalho exagerado, e que você perde o foco de Deus da vida, e de repente você está ali ligado, vivendo a vida só para você, pensando só em você, em acumular outras coisas, você esquece, epa, respira aí, para aí, desliga aí uma hora, senão você vai dar um troço. E é o que acontece. Por isso que a gente hoje é uma sociedade profundamente doente, em vários aspectos, né? Espiritualmente, que já é a base, e a questão emocional mais ainda. Então, cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais pessoas depressivas, cada vez mais pessoas com problemas. Por quê? Porque lá na raiz a gente desobedece a Deus e não utilizar o tempo como deveria. E quando a gente tenta ir contra aquilo que Deus criou, a gente quebra a cara, a gente se bagunça, porque a gente está indo contra a ordem da criação. Não sei, quem está no fundo vai ter mais dificuldade de enxergar, porque esse trecho é maior, mas ele fala assim sobre o Shabá, para quem não sabe, é uma expressão que dá origem à palavra sábado. Os judeus até hoje falam do Shabá, que é o descanso do Senhor, instituído desde lá da criação, quando você vê que Deus criou o mundo e depois no sétimo descansou e tal. Essa palavra, ela, além do sentido do descanso, ela é muito mais profunda teologicamente falando. Ela simboliza também, aponta para o descanso eterno, o dia em que a criação será redimida e nós descansaremos para sempre no Senhor. Mas não é descansar e deitar na rede igual o cara do slide ali e ficar de boas na eternidade só numa rede. Não vai ser isso. Lá nós vamos trabalhar, vamos ter o que fazer. Deus é muito sábio e não nos criou para a ociosidade, né? Mas tudo no seu devido lugar. Então, lá vai dizer assim, é fácil alguém olhar com atenção para a sua igreja local e observar que as pessoas estão exaustas. Só olhar para a cara de muitas pessoas. Olhe para os seus rostos, suas agendas, suas conversas, e você poderá facilmente concluir que estão o tempo todo ligadas, né? Um fator primário para isso é que essas pessoas não estão sabendo ou descansando da maneira como Deus as criou. Ali está sabadando, né? Porque está mais distante aqui para mim. Então, a exaustão que a gente vê em boa parte das pessoas na igreja é por não respeitar os limites e que você precisa ter esse descanso. No meu caso, domingo é o dia que eu me canso mais, porque é o dia que o pastor tem o culto e a pressão de ter que pregar para todo mundo, e isso pesa mais do que o fato só de ter que estudar e pesquisar. E o domingo é assim, por isso que domingo é o dia que o pastor labuta mais. Assim como os sacerdotes no Antigo Testamento, mesmo no sábado, eles tinham que trabalhar mais, porque tinham que fazer o culto acontecer. Né? Então já pensou se vamos parar todo mundo para descansar até o pastor, aí senta aqui, deixa aí e vai rolando aí, né? Não ia funcionar. Então
geralmente o meu dia de descanso mais sagrado é segunda-feira, da maioria dos pastores também. É o dia de respirar. Para a maioria é o dia que começa, que o pessoal chama de dia de branco, né, e tal, que é um dia que se trabalha mais, mas para nós é um dia que se respira mais. Segunda é um dia quase sagrado. Mas tem que ter essa pausa. Se não tiver a pausa, você não aguenta, ninguém aguenta, porque nós não fomos criados para isso. Então, quando Deus institui um dia de descanso, é porque Ele sabe, não é porque Ele precisava descansar de verdade, é porque nós precisávamos, né? Então, isso é muito importante a gente pensar. Muitas vezes o nosso excesso de trabalho pode vir por um coração ganancioso, pode vir por algum tipo de idolatria, né? E vários desejos aí no coração. Você tem que pensar: o que eu quero ganhar mais? O que eu quero ter mais? É só um objetivo? Você tem um objetivo mais nobre de servir a Deus melhor, de ajudar o próximo? Ou você está só pensando em juntar, né? Hoje em dia está na moda. Eu quero ter uma vida confortável. E isso não é pecado, note bem. Aqui eu já falei, tem uma linha bem fininha aí, que se quebrar ela mistura tudo. Então você sempre tem que sondar seu coração. Trabalhar é importante, estudar é importante, ser bom no que você faz e nos seus é importante. A prosperidade é uma coisa que Deus dá e essas coisas levam naturalmente à prosperidade, mas não pode ser o foco, o objetivo principal da vida, não. Porque senão a gente acaba invertendo tudo e bagunçando a vida toda e sacrificando família, vida com tudo vai para o saco em busca de um sonho quase impossível. Então cuidado, porque já falei da visão falsa de sucesso que o mundo traz. Seja uma pessoa bem sucedida, né? Sair lá no comercial da Universal e aí tá lá, né? Ó, minha empresa, eu jogo duro, sou um bom atleta, faço isso, aquilo e tal. Aquela visão de sucesso muito humana, muito limitada, sendo que a Bíblia sempre nos chama para uma coisa a mais, para uma missão maior, para uma glória maior. Muitas vezes não seremos vistos, né? Nem nos tornaremos conhecidos publicamente, mas nós vimos no final do outro estudo que a vida comum ali, vivida para Deus, no seu dia a dia, o cuidado das pessoas que estão ao seu redor, tudo isso compõe aí viver para a glória de Deus e usar o tempo para Deus, e Deus que te vê, mesmo que seja em secreto, te recompensará. Então você tem que pensar mais com o que Deus está pensando do que com os outros. Esse é o segredo de não ir por água abaixo nessa visão falsa de sucesso. Então, se você, os seus filhos, não estão se lembrando corretamente do dia de descanso, para dormir o suficiente na noite anterior, vocês apenas fingirão estar presentes no domingo. É uma realidade clara, né? Como aí chega, parece que a gente junta tudo para cansar e fazendo no sábado, para estar esbagaçado no domingo. E como a gente viu, chega na igreja só o corpo e a alma está lá em casa, descansando, deitada em berço esplêndido. É o que acontece muito. A cara de exaustão. É óbvio que tem várias situações. Tem quem tem filho, tem quem teve alguma doença, enfim, algum motivo justificável, tudo bem. Mas uma boa parte, não. Ah, eu dormi tarde porque eu fui ver o UFC. E o UFC, para quem não tem TV por assinatura, é só na madrugada. Aí o cara viu a luta, se emocionou, até o lutador que você estava torcendo perdeu, mas depois você chega no culto esbagaçado, né, com olheira, morrendo de sono, não vai lembrar nada, afeta totalmente. Então, por que isso é complicado? Porque se for para trabalho e estudo, você não faz isso, mas quando é para o culto você faz. Aí é que está a raiz do problema, né? Então, assim, trabalho, se você não rende, você é mandado embora, ou você é penalizado, né? Estudo, eu até comentei aquele exemplo. Você está lá estudando um monte de coisa da faculdade, aí chega um colega e diz: moço, vamos no culto ali. Moço, posso não, tenho prova essa semana, tenho esse trabalho para entregar e tal. Mas se o mesmo colega voltando a fita chegar e dizer: ó, vamos ali no aniversário, tem boca livre de um colega e tal. Moço, eu morro, o estudo fica aí, né? Então pode esperar, quando eu voltar do aniversário eu estudo. Esse é um exemplo assim, cômico, né? Porém trágico, porque faz parte da nossa realidade. Então a gente viu, o que é que você tem facilidade para dizer não? Geralmente a gente tem mais facilidade para dizer não às coisas de Deus. Isso não é uma chantagem, nem uma pressão para dizer: ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque aí quando vier me chamar para alguma coisa, eu nunca dizer não. Não, porque se você não puder ir, não é para ir, você tem que aprender a dizer não. Mas você tem que priorizar as coisas, né? E aí, o que é que você diz não com facilidade? Como tem sido a sua prioridade? Como você tem conduzido, inclusive, quem tem família e filhos, né? Nessa questão. Porque se o pai e a mãe for desregulado, os filhos também, aí no culto piorou. E aí está aqui todo mundo vem para a igreja naquela formalidade, e
permanece do mesmo jeito. Não presta atenção, não consegue perceber, porque o seu cérebro está cansado. Ele precisa dar uma desligada ali, mas você não fez por algum capricho, ou porque estava assistindo um filme, ou porque, enfim, qualquer outra coisa. Enfim, com todos esses dias você não pode dar uma mudada aí na agenda, organizada, para que o dia especial de você vir cultuar o Senhor esteja mais sossegado, mais descansado, melhor, né, para que tenha uma qualidade até melhor de participar do culto. Tudo isso você tem que parar para prestar atenção. Meu desafio é que você busque o dia do Senhor da mesma forma que você gasta tempo em seus objetivos terrenos, né? Porque onde está seu tesouro, aí está seu coração. E aí você tem que pensar, né? Se para trabalho eu levo a sério e tomo todo cuidado, e para estudo muitas vezes também, por que para o culto não? E Deus é quem mesmo para você, né? Então você tem que pensar. O valor de Cristo, do sacrifício, isso aí vale menos do que seu patrão ou seu professor? E aí? Como é que fica? Então, assim, vários cristãos no decorrer da história eram penalizados muitas vezes por dizer não a algumas atividades para honrarem, não, eu sou de Deus e eu estou aqui até morrer. Mas hoje, com muita facilidade, muitos cristãos abrem mão do culto sem pensar. O culto é o culto, Deus é invisível, né? Eu creio nele, mas na prática é mais ou menos como se ele não existisse. Cuidado, isso é muito sério. E é uma armadilha de Satanás que nós caímos com muita facilidade. Todo congregante tem a responsabilidade de preparar o seu coração quando vem se reunir com o povo de Deus. Quando eu vou para o culto, eu tenho que pensar que eu estou indo para um lugar onde o Deus verdadeiro vai ser invocado, a palavra dele vai ser pregada, e isso é a coisa mais importante que tem nessa vida miserável nossa aqui debaixo do sol. Você tem que pensar nisso. Então você tem que preparar. Muitas vezes tem aquela pessoa que vem para o culto à noite e está assistindo o quê? Domingão do Faustão. Né? Uma porcaria, diga-se de passagem. Programa antigo, famoso, popular, ou então assistindo alguma outra porcaria na televisão, a mente está assim em outra frequência, aí vem para a igreja. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Percebe que não encaixa o negócio aí, né? Assim, não vai. É misturar aí a sujeira com uma coisa muito pura. Então a gente também tem que ter essa dimensão. Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o culto. A ideia aqui não é a questão dos irmãos olhando para você, ou o que o pastor vai pensar de você. A ideia é o que Deus pensa sobre você e o que a palavra dele diz. A questão é essa, porque se você está mais preocupado com os irmãos ou com o pastor e menos com Deus, significa que você é um formalista, você é um fariseu, você é um hipócrita, você é uma pessoa que está ali mantendo as aparências. Cuidado, Deus sonda os corações. Então, se eu vou para o culto, eu tenho que saber, eu estou indo para uma coisa que é muito importante, é uma coisa extremamente importante. E eu preciso colocar meu coração e lembrar, Senhor, possível até orar também, né? Se preparando o coração para ouvir a palavra de Deus. Irmão Josias, diga. Para os irmãos que não ouviram, o irmão Josias fez uma observação acerca disso com relação ao autor que ele viu, que fala, né, como você agradece a Deus. Tipo, você está ali jantando, a TV está ligada na novela, né, e você vai orar ali de repente em frente, e geralmente as novelas, né, não precisa nem ter muita inteligência para perceber que 99,9% delas vão trazendo valores anticristãos, fora cenas até impróprias muitas vezes para o horário. E aí ele mencionou que uma irmã chegou ao ponto de pedir oração para Francisco Coco, que ia fazer um papel complicado, né? Ironicamente, mas assim, é tão ligado ali, a televisão ela entranhou tanto nas nossas vidas que a gente tem ela quase como um membro da família, né? Então tá ali, a TV tá ali. Se eu estiver sozinho em casa, se bem que eu estou adiantando até o próximo slide, se eu estiver só em casa eu tenho que ligar a TV, ou porque eu tenho medo, o que já é um problema, né? Porque crente que anda com medo o tempo todo de assombração, você esqueceu quem é o Deus que nós servimos, ou então porque não quer ficar só, aí fica lá aquele trem ligado o tempo todo, como dizia aquela música que fez muito sucesso, não me lembro se era dos Tribalistas, não sei, mas todo mundo conheceu, né? Não sou a audiência para a solidão, né? Fazendo uma crítica ali dentro da música com relação à TV. Aí vem agora a importância do silêncio e dos momentos de solidão para reflexão, que é outra coisa que se perdeu muito no nosso tempo.
né? Um tempo a sós com Deus, né? Um tempo de você refletir, você digerir, você colocar a cabeça e pensar a minha vida com Deus. E uma das pessoas que mais fez isso na Bíblia, conhecido, registrado, é o Senhor Jesus Cristo. Então abre Marcos aí, foi um texto que eu até usei no culto de oração dessa semana, na mini vigília. Marcos capítulo 3, versículo 7. Diz assim: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos de todos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Mas você vê ali o verso 7, retirou-se Jesus com os discípulos para o lado do mar, e em vários momentos você vê Jesus se retirando do meio da multidão para orar, para ter um momento a só, né? Jesus foi um homem de oração, embora não precisasse, foi quem mais orou, mas ele deixa para nós isso, tem que ter um momento para parar, tem que ter um momento para refletir, né? Então, tipo, ler a Bíblia só e li, cumprir a tabela e fechei, não adianta. Você tem que ler, você tem que meditar no que você está lendo, você tem que ler e você tem que se confrontar com o que você está lendo. Jonathan Edwards tinha um conceito que é interessante: leia a Bíblia contra você, sempre. Sempre você tem que ler a Bíblia contra você. Por quê? Você sempre tem que analisar os seus próprios pecados. Não é ler a Bíblia pensando no irmão fulano, ou como os fariseus eram, ou como o povo de Israel era. Não, Senhor, será que eu não estou assim? Será que eu não sou assim? É uma coisa muito importante na questão da leitura bíblica. E nós precisamos desses momentos de silêncio, porque nós somos uma geração da mente avexada e agoniada. O tempo todo é muita informação, é muita coisa, celular, internet, é brilho, dá aquela vontade assim, né? Olha aí, né? Já tem um ali na correria. Então, voltando ao som do silêncio, aí o autor diz assim: Satanás conhece o poder do silêncio e da reflexão, e ele tem obtido um grande sucesso em deixar todo mundo ocupado, de sorte que as pessoas têm pouco ou nenhum tempo para reflexão. Alguns autores modernos, eles dizem que uma das razões que a gente não gosta de ficar só é que a gente tem medo de se encarar, a gente tem medo de se olhar mesmo, porque ficar só é você e você, né? E você se vê agora, e você pensar, e você começa a ver sua própria miséria, e você começa a ficar meio desanimado. É por isso que muita gente não gosta de desconectar. Não vou manter minha mente distraída aqui para nem pensar nas misérias da vida, nem na minha situação, nem no tanto de pecado, nem nos problemas. É sempre fugindo e é sempre enchendo a mente de coisa o tempo todo. E isso é ruim, atrapalha a nossa comunhão com Deus, atrapalha a nossa comunhão com o próximo e é um desastre para as nossas vidas. Então devemos ter esse tempo de silêncio, esse tempo de reflexão. Separe um momento do seu dia ali. É vida corrida, mas mesmo com a vida corrida, às vezes se for 10, 15 minutos, que seja o que for, mas tente ter um momento a sós com Deus, porque Deus é o principal aí, é diante de quem você se derrama e busca e clama. E geralmente quando a nossa vida a sós com Deus não está boa, isso envolve nosso devocional pessoal também, todo o resto da nossa vida também acaba sendo prejudicada, não tem para onde correr. Então hoje a gente vê muita frieza, muito desânimo, falta de comunhão, falta de tudo. Pode apostar que os devocionais estão um desastre. O tempo com Deus também está lá no final das prioridades. A Bíblia é clara em ligar crescimento espiritual com tempo de meditação, né? Então assim, você não é uma máquina que liga lá um pendrive, um computador e pronto, carregou as informações. Não, você lê e você vai processar o negócio. Até porque tem coisas na Bíblia que são difíceis, você lê assim de peito aberto.
Mas muitas das suas verdades você precisa parar, você precisa orar, e você precisa meditar e refletir naquilo. Isso envolve crescimento espiritual. Então não tem crescimento espiritual sem comunhão, sem oração, sem um tempo de reflexão com Deus. É você ouvir as mensagens na igreja e depois pensar, moço, o que é que eu ouvi hoje? O que é que isso é importante? O que é que isso tem para mim? A ideia é que seja assim, não só ligado no automático. Vou ler a Bíblia, ou li lá o roteirinho da leitura bíblica, e fechei, acabou e foi cumprir minha missão de hoje. Não, se você tem seguido sua vida assim, você vai fracassar espiritualmente fazendo a coisa certa. Não, estou seguindo o roteiro, mas a coisa não está ligada, não está conectada aí. Então, quando não está, não flui, não funciona. E é por isso que a gente tem que ter esses momentos aí de silêncio, esses momentos de solidão. Óbvio, que a solidão exagerada acaba se tornando outro problema. Mas aí é no sentido de você ter um momento a sós, de você buscar Deus e pensar na vida e se analisar. É doloroso muitas vezes se enxergar, é doloroso ver os próprios pecados, é doloroso ter que encarar a realidade. Você se olhar assim no espelho e saber, eu não sou tão bonito quanto eu penso, tão inteligente quanto eu penso, tão sábio quanto eu penso, tão bom quanto eu penso. Dói, porque a gente gosta de se achar, a gente gosta de do orgulhozão lá no coração inflado, mas cuidado, a gente tem que ter esse momento aí para crescimento. O fato de raramente meditarmos na palavra é evidência de que Satanás quer nos manter longe dela. Então, ele tem tido êxito muito nisso, de maneira que nós temos tido pouco tempo para essa reflexão e tem se tornado raro, ou feito de qualquer forma. E quando fazemos de qualquer forma, pode apostar, vai dar errado. Então Satanás vai nos distrair. Nós temos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Satanás é aquele que é o maligno, aquele que sempre tenta nos levar para o lado errado e nos minar a nossa fé. E o mundo também está sempre nos atraindo. Então eles trabalham juntos e a gente fica distraído o tempo todo. E quando a gente vai ver o tempo que a gente poderia ter tido mais de leitura, de comunhão, de oração, a gente jogou fora porque a gente estava fazendo uma coisa que não ia edificar em nada ou não ia produzir nada mais importante. É o que acontece muito. Você vê, vixe, não tenho tempo. John Piper tem uma frase dele bem forte que ele diz assim, olha, o Facebook, o Twitter, as redes sociais vão ser uma prova de que no fim dos tempos, quando você estiver diante do juízo de Deus, você não vai poder dizer a Deus que não teve tempo para orar, não teve tempo para ler a palavra, não vai poder dizer não. Então, gastei 1 hora ali no Facebook, vendo os memes, morrendo de rir, vendo as novidades, quem casou, quem separou, quem brigou, quem está de mal com a vida, mais 5 minutos aqui para ler a Bíblia, 10 minutos, eu já estou com sono, já estou cansado, já foi, deixa para outro dia. Não tem desculpa. Então, assim, nós somos uma geração cada vez mais indesculpável diante de Deus. O homem já é, porque só a revelação geral da natureza já torna o homem indesculpável. Mas nós temos a geração que temos muito acesso à Bíblia, muito acesso a bons livros, muito acesso à informação. Graças a Deus temos tido acesso a um bom ensino na igreja. Então, diante de Deus, eu não sei qual desculpa você vai querer dar, mas eu adianto logo, não vai funcionar. Porque Deus sabe muito bem quem você é e o que passa no seu coração. Aí o som do silêncio, essa necessidade, quantas vezes nós vemos nosso Salvador sair para ficar sozinho? Você vai ver várias vezes no Evangelho, Jesus se retirou para orar, foi para um lugar deserto. Faríamos bem buscar a orientação do Filho de Deus, devemos imitar Jesus nesse aspecto. Isso é muito, muito importante. Eu não vou para um deserto, não vou para um monte, mas você pode entrar para o seu quarto, fechar a porta, ir para um outro canto, enfim, dar seus pulos. Eu me lembro quando eu morei em São Paulo, na universidade que eu estudava, você tinha pessoas de várias outras religiões por conta de vários outros cursos. Os muçulmanos, quando dava a hora da oração deles, meu amigo, podia estar fazendo prova, podia estar tendo o que tivesse. Eles iam parar, ia botar o tapetinho deles lá e ia virar para Meca e falar com Alá. Se bem que o sistema deles é repetitivo, é mecânico, não é uma oração espontânea. Mas a própria universidade já tinha separado uma salinha só para eles, para que nesse momento de reflexão deles, eles fizessem lá os rituais deles. Então, e quando eu vejo muitos cristãos capengando aí, e um monte de seita leva a sério o negócio delas ali, mas é sério mesmo, o relógio deles, eles têm um relógio de oração, e esse relógio já é com o tempo deles lá, a questão dos muçulmanos, e ele vai ter todos os horários de oração durante eles, para o que estiver fazendo, trabalho, o que for, eles vão parar, para aquele momento ali é dedicado a Alá e a Meca. Então, só para você ter uma noção aí, pessoas no erro
tem muito mais diligência, muito mais ardor do que muitos cristãos. A gente relaxa, porque a gente está numa situação mais confortável, o país é livre, a gente tem liberdade. Então deixa para depois, e a gente vai empurrando com a barriga. Está ali uma imagem que ninguém gosta, né? A imagem de um velório, de um caixão, mas você tem que saber que um dia você vai estar dentro de um, pelo menos o seu corpo vai estar, né? E é chocante, a ideia é que seja chocante mesmo, e morrer não é uma coisa legal. Mas quantos dias lhe restam, né? Ninguém aqui sabe. Então eu falei desde a outra vez, você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã, você pode não chegar no fim do ano, porque a gente tem uma certa ilusão por conta da nossa cultura, que é uma cultura que foge da morte. Então você liga na TV, geralmente quando tem uma tragédia, não tem como esconder, então vai ser o jeito de falar de morte mesmo. Mas no geral, você sempre tem aquele programa lá, né, falando de alimentação saudável, exercício, prolongar a vida, tal, aquela coisa, e dá aquela sensação assim, se eu seguir o roteiro eu não morro cedo, né? E aí tem aquela coisa, a gente pensa que está no controle, morre muita gente saudável, né? Porque tem outros fatores, você não morre só de causas naturais ou de doença, tem muitas outras coisas que podem nos matar, né? Calvino dizia num dos seus livros que tem mais coisas que podem nos matar do que telhados nas casas. Tem pessoa que morre engasgada com um copo d'água, tem pessoa que morre caindo da cama, né? Enfim, são várias as situações, qualquer coisa, a qualquer hora, a gente pode sair daqui. Aí você fica imaginando, imagina, aí você morre, seu retrato vai ficar ali em cima da mesa uns dias, aí vai passando os anos, aí depois o retrato já vai para o fundo da gaveta, aí, né, suas roupinhas, a mulher ou o parente começa a tirar do guarda-roupa, se bem que tem pessoas que acabam tentando guardar o maior tempo, vai botando na caixa, fazendo doação. O que eu mais penso são os livros. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com os livros depois, se eu morrer primeiro? Minha esposa já sabe aí, né, o zelo que eu tenho por eles. Mas enfim, vamos morrer. E não vai ter jeito. Vai chegar o dia que o caixão que vai sair da sua casa é o seu, né? E você, eu não gosto de pensar nisso. Meu filho, independente de você gostar ou não, você vai morrer. E uma coisa que a gente tem que lembrar, e a Bíblia nos lembra sempre, vamos morrer. Abre Tiago lá, eu deixei Tiago aí, mas eu quero que vocês abram também na Bíblia. Tiago, capítulo 4. Lembrando que com Cristo, morrer, como Paulo diz, é incomparavelmente melhor morrer estar com Cristo. Tiago, capítulo 4. Verso 13 diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Até aqui por enquanto, né? Se Deus quiser. Eu já falei, a vontade é dele. Nossos sonhos podem não se realizar. E aí, você vai reclamar com Deus depois? Senhor, eu morri, eu tinha tanta coisa para fazer lá embaixo. Meu amigo, nossa vida não é nossa. No dia que Deus disser acabou, fechou sua conta aí, foi, né? Enfim, alguns podem até ter tempo para se preparar, outros talvez não, mas a gente deve viver toda a vida nessa perspectiva. A mentalidade da neblina, eu sou como uma neblina, eu sou como uma folha seca que daqui uns dias o vento leva. Não tem para onde correr. Então nós vimos que você pode fazer plástica, você pode fazer o que for, né? Eu até brinquei, ou engenhado, ou esticado, você vai morrer. Você pode ficar um defunto mais bonito talvez, mas vai continuar sendo um defunto. Vamos morrer. Então quantos dias restam? E aí geralmente a gente tem aquela noção assim, se eu for no médico, o médico me disser que eu tenho um mês de vida, eu vou, sei lá, pedir perdão a todo mundo que eu fiz mal e vou resolver e fazer isso, né? Mas só que assim, na real, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida nunca, né? Talvez o médico dá um mês e o cara vive 10 anos, como eu já vi casos assim. Às vezes o médico diz, você tem 1 ano de vida, mas o cara não vive nem uma semana, porque isso não está no controle nosso. Então, todos nós temos um tempo limitado, não é só quem está com a doença terminal, não. Às vezes você vai morrer primeiro do que uma pessoa que foi diagnosticada com alguma doença séria. Então é nosso Pai soberano e não você quem tem a palavra final. Você é como a
neblina. Neblina passa rapidinho. Nós vimos até a foto, né, da senhorinha de 102 anos segurando um bebezinho, né, a diferença ali, umas 4 gerações de uma para outra. Muito provavelmente a senhorinha imaginou que passou depressa. E tudo passa depressa mesmo, porque a gente é criado para a eternidade, mas como limitou, tudo parece muito rápido. Né? Eu queria ter tido mais tempo com os filhos, queria ter tido mais tempo para resolver isso, para fazer isso, para aproveitar mais isso. A gente vê muito isso. Quando você vê os relatos de pessoas que trabalham com doentes terminais, né? Os arrependimentos que essas pessoas têm ali. Eu devia ter tido mais tempo com a família, com o filho. Acabou, já era. Ali, se teve, teve. Se não teve, já foi. Então, por isso, enquanto tentamos contar nossos dias, nós devemos ter uma mentalidade neblina. Lembre-se isso, todo dia. Eu sou uma neblina, pode ser que eu não chegue nem no final do dia, mas se coloque todos os dias diante de Deus, né, à frente das nossas vidas. Tendo isso em mente, tenhamos um cuidado de nos guardar contra a ansiedade, no sentido assim, quando você pensa assim, eu vou morrer, você pode ficar ansioso, agoniado, e aí agora você vai avexar, e aí você vai querer fazer um monte de coisa na igreja, e agora, calma aí, a ideia não é avexar, e a ideia também não é desacelerar, a ideia é equilibrar e buscar usar o tempo com sabedoria. Então, cuidado, se guardar disso, devemos continuar a fazer planos, devemos continuar a viver nossas vidas, e devemos não viver com medo. O crente não pode viver com medo, se morrer hoje e amanhã não interessa, eu vou estar com Deus do mesmo jeito. Continue vivendo, continue trabalhando, continue servindo a Deus, continue glorificando a Deus, continue fazendo da melhor forma, mas com essa mente, a qualquer momento eu posso ir, qualquer momento, qualquer hora eu posso embarcar. Então, eu preciso viver com essa perspectiva todo dia. Se você puder fazer um adesivo lá e colar no seu quarto, na hora que você acordar, você já vê, né? Hoje pode ser o seu último dia, né? Só para você lembrar e recordar bem. Quem já foi lá em casa sabe que eu tenho uma caveira no meu escritório. Não é porque eu sou macabro, né? Eu faço, né, coisa do tipo. Aquela caveira me lembra todo dia que um dia a minha também vai estar em algum cemitério por aí, né? Então, os dias são breves. Os monges antigos, essa ideia da caveira não é nova. Antigamente você vai ver alguns quadros que tem caveiras nos quadros. Essas caveiras eram justamente para lembrar que a vida é breve. Quando um monge encontrava o outro nos corredores do monastério, eles usavam uma palavra latina que quer dizer memento mori, que é para dizer, lembra que você vai morrer, aí vai passar. Então não fique achando que você tem a vida toda pela frente para fazer um monte de coisa. Não, qualquer hora aí, meu filho, foi. Então você tem que viver a vida na perspectiva da eternidade. Então a importância dos relacionamentos, né, nessa vida nossa, Deus, além de Deus que é o principal, nós temos vários outros relacionamentos. Então Deus deve ser o nosso relacionamento prioridade máxima, por isso a importância do culto, da comunhão, de buscar Deus. Né? O primeiro mandamento, a razão de ser tem que ser Deus e tem que estar acima de tudo e todos. E a pessoa que você tem que amar mais na vida é Deus. E aí em segundo lugar vem a esposa ou marido, né? Quem é casado nessa lista de prioridades. Então você sempre deve amar a Deus mais que a sua esposa, sempre deve amar a Deus mais que o seu marido, do que os seus filhos, sempre, porque Deus é Deus. E Jesus, nós vimos também na quinta, o irmão Bruno, um momento de reflexão que ele fez, ele falou dessa questão de não idolatrar a família, importantíssimo demais. Se tem um livro que vai valorizar a família, se tem um Deus que faz isso, porque ele criou, é Deus, porém ele deixa claro, ele tem que vir em primeiro lugar, primeiro Deus, depois o resto. Aí em terceiro lugar, os filhos, né, para quem tem, nessa escala de prioridades, ele está vendo que os filhos estão no terceiro lugar. Talvez você tenha botado seu filho no lugar de Deus, ou sua esposa no lugar de Deus, o marido no lugar de Deus. Se você tem feito isso, sua família vai ter muitos problemas, porque a idolatria desequilibra as coisas. E no fim, aqueles que estão perto de nós, né? Pode ser qualquer outra pessoa, amigos, vizinhos, enfim, pessoas que estão ali, estão nessa parte da lista de prioridades. Mas perceba que o relacionamento com Deus é o principal. Aí eu lembro da frasezinha que John Piper sempre repete: somos uma vida que logo passará, somente o que for feito para Cristo durará. Então Deus tem que ser a prioridade. Aí a questão das vocações, né? Devemos viver nossos trabalhos. Deus colocou cada um no seu trabalho, no seu lugar, onde você está, com propósitos de que você glorifique a Ele através disso. Aquela imagem é uma imagem do Deus pagão, Moloque, que você vai ver lá nas Escrituras, no Antigo Testamento. Muitas vezes o povo de Israel também, alguns reis de Israel,
sacrificaram seus filhos no altar desse Deus. Era um boizão gigante, tinha um fogo ali embaixo, eles pegavam a criancinha, um bebezinho, e jogavam lá como um oferecimento a esse Deus. Aí você deve ficar chocado, nossa, que absurdo um negócio desse. Só que hoje, Moloque não é mais assim, mas muitas vezes, muitas pessoas sacrificam as famílias e os filhos também no altar de vários outros deuses, né? E aí o autor, ele lembra isso lá no livro. Nossas vocações, elas são coisas boas, mas no espectro de prioridade, elas vêm depois das nossas relações. Primeiro as relações, família, primeiro Deus, família, depois a nossa vocação, nosso trabalho, né? Então a gente precisa sempre analisar nosso trabalho, nosso tempo, porque a família não pode ficar abandonada. A verdade é que nós sacrificamos nossos filhos muito mais do que estamos dispostos a enxergar, né? Quantas vezes você sacrifica os filhos em busca de uma prosperidade material? Que não quer dizer que é errado, mas se eu deixo minha família para trás, né? Quantos pais ricos, né, que os filhos não querem nem ver, por quê? Passaram a vida inteira focado ali nos negócios, nas coisas, e o filho ficou lá. Nem conhece o filho, na verdade, nem tem relação, pastores inclusive, né? Ou até pessoas na igreja, não, estou focado, eu tenho que servir a Deus e tal, e sua família lá fica abandonada. É pecado. Pecado e dos grandes e terríveis. Então assim, os filhos crescem muito rápido, essas fases passam voando e são importantes, e muitas vezes você vai jogar ela no lixo em busca dessa prosperidade. É claro que há casos de famílias aqui que eu sei que os pais tiveram que trabalhar por conta da necessidade, né? Ninguém aqui é tolo e todo mundo sabe que existe essa questão. Não tinha com quem deixar, ou tinha que ralar mesmo, porque senão, enfim, a família ia ficar bagunçada, mas a necessidade diferente. Mas tem muitas pessoas, né, que não é pura necessidade, é pela ambição. E pela ambição deixam suas famílias para trás e o preço é muito alto. Igual Charlie Chaplin, que fez o mundo inteiro rir, tem até uma frase que eu já ouvi falar, não sei se é do filho dele mesmo, mas o filho diz, meu pai fez o mundo rir, mas ele foi um filho que não teve muita presença do pai. Filhos órfãos de pais vivos, né? Tem o pai, mas é como se o pai tivesse morrido, porque não participa, não vive, não está ali. E aí os filhos crescem e vão te jogar num asilo, porque não tem nenhum vínculo emocional, e segue a vida com muitas dores e muitos lamentos por conta de que as pessoas priorizam várias outras coisas no lugar da família, e isso tem um preço muito alto. Então, o que você puder fazer para organizar o seu tempo priorizando sua família, faça. Pode diminuir meu salário, faça assim mesmo, confie em Deus, obedeça a Deus que é melhor, porque se, né, buscando a Deus já é difícil e tem muitas labutas com relação à família, imagine você deixando a família de lado, o que é que não vai acontecer depois, fora que é um pecado terrível diante do Senhor. Então cuidado, pense nas vocações, pense no seu trabalho, os jovens, né, que estão alguns decidindo o que vão fazer da vida, pense, não fica só naquela visão lá, né, que todo mundo no interior tem, não, meu filho vai fazer um curso superior, vamos fazer a faixa lá em casa, soltar uns foguetes, né, o único que estudou da família, aquela coisa toda e tal, isso vai mexendo, mas a gente esquece de outros componentes da vida que são importantes, e aí de repente você se dedica àquilo e bagunça a vida em outras áreas, e se você fracassa com Deus, você fracassa em tudo, mesmo que você tenha um sucesso aparente na profissão, ou no que quer que seja, mas se você fracassar diante de Deus, não vale a pena absolutamente nada mais. A questão da recreação, como eu falei, né? E fica todo mundo com medo das férias, agora é de descansar. A ideia não é essa. A ideia é utilizar de maneira sábia. Então, eu achei muito interessante o conceito que o autor traz. Um quadro antigo que tem uma cena de Adão e Eva na criação, os bichinhos ali, é um quadro bem bonito, por sinal. E ele fala dessa questão. Muitas vezes a recreação nos lembra a criação antes da queda. E é isso que a recreação deve ser. Ela deve ser projetada para nos lembrar de um tempo que era mais simples, um tempo que tinha paz e alegria, um tempo que era livre de encargos da vida. Então, quando a gente vai para um lugar bonito e descansa, tem aquela sensação que traz prazer e melhora a nossa vida, é como se fosse um lembrete de como o mundo era antes da queda. Achei isso muito interessante. E deve ser assim, de lembrar que um dia o mundo era mais sossegado, um mundo em que a natureza estava preservada, os homens se respeitavam, tinham uma comunhão com Deus, né? Os bichos não ofereciam perigo.
E vai chegar um dia em que Deus vai redimir a criação e nós também vamos desfrutar novamente de um mundo de boas, tranquilo, novos céus e nova terra. Mas a nossa recreação aqui, ela nunca deve ser aquela egoísta, né? De eu só quero férias, descanso, pé para cima, sem pensar em nada, sem pensar na vida. Nunca. Nossa recreação, nossos momentos de lazer, de descanso, nunca podem perder a perspectiva. Não é uma coisa só para você, egoísta, tipo aqui eu vou me divertir, tal, aquela coisa. Não. Deve ser uma coisa focada também. Olha, estamos descansando porque estamos lembrando que o nosso Deus um dia fez tudo perfeito, tem nos dado essa oportunidade, nós devemos descansar para servir melhor a Deus no decorrer da vida. Então, se a gente tiver essas pausas, a gente nem precisava de férias. Se a gente obedecesse mais de tirar um dia para descansar e relaxar, a gente estaria muito menos cansado, talvez no fim do ano, em alguns momentos, porque a gente vai se sobrecarregando por causa da desobediência e do pecado. Então, né, de tudo que você ouviu, o resumo, né, como Eclesiastes, teme a Deus e guarde seus mandamentos, mas a ideia principal é você lembrar, seus dias estão contados, né? E você deve viver esses dias buscando um coração sábio. Você tem vivido assim, né? Analise bem seu tempo, suas prioridades, o que você tem feito, seu trabalho, e lembra que o tempo Deus é dele, ele está emprestando para que você cuide bem dele. Talvez alguns vão morrer aqui bem velhinhos, talvez alguns vão morrer jovens ainda, não interessa. O que interessa é que se você viver 1 ou 2 ou 10 ou 100 anos, esse tempo você tem que viver bem, viver para Deus. E o exemplo maior, Jesus, 33 anos, né, o verbo se fez carne e habitou aqui, desses 33, só 3 foram de ministério, e esses 3, né, aí que a gente tem um conhecimento maior por conta que a Bíblia registra, foi perfeito. Jesus fez tudo no tempo certo, organizou tudo, deixou a igreja pronta, preparou os discípulos para que seguissem pregando o evangelho por todo o mundo e cumprir sua missão. E esse deve ser o nosso projeto. Se eu vou viver 3 ou 10, deve buscar sabedoria para viver bem vividos 3 ou 10. O que Deus lhe der, deve ser bem administrado. Então, pense bem nisso, porque a gente esquece, ou a gente faz questão de esquecer, né? Tem aquela pessoa que bate na madeira quando fala de morte, Deus me livre, fala em morte não que atrai, não, a morte ela vai sem precisar de atração, porque ela está sobre nós por conta do pecado, né? E aí a Bíblia deixa clara a questão da vida eterna de Cristo, mas a gente tem que pensar que, né, antes desse momento que a gente nasce até o dia que a gente vai para a sepultura, esse tempo aí tem que ser bem vivido, tem que ser melhor aproveitado. Talvez você perceba que você tem jogado o seu fora, peça perdão a Deus e busque viver o tempo de uma forma melhor, busque aproveitar a vida de uma forma melhor, busque tirar você do centro das coisas e colocar Deus especialmente sobre o tempo, porque vai chegar o dia que você vai dar o último suspiro, seu coração vai dar a última batida. Eu sei que você não gosta de lembrar disso, mas você tem que lembrar todo dia, porque se você esquecer, você vai deixando Deus de lado, vai viver na vida como se a vida fosse sua, como se as prioridades fossem as suas, como se o centro fosse você, e é um pecado muito terrível que a gente cai com muita facilidade.